O Renato colocou no muro as notas. Essa aula aqui não são bem de Física 4. Essa aula de hoje é uma aula cultural, um assunto que é muito importante, que é relacionado à massa em relatividade. E aí, o grande quadro é o que a gente chama de universo físico clássico. Antes de clássico, veja o universo físico. E se você pegar o universo físico, ele é composto de algumas classes de entidades. Uma delas tem um palco. Nesse palco estão o espaço e o tempo. Essa daqui é uma imagem montada pelo Newton. E esse problema é um problema que o Einstein, na relatividade geral, ele mudou substancialmente isso daqui. Bom, se você for olhar a história da mecânica no tempo do Newton, a discussão sobre espaço vinha antes do Newton. E as pessoas perguntavam o seguinte: será que existe um lugar dentro da matéria? Primeira coisa é o seguinte, tem que lembrar, eles não tinham nenhuma ideia próxima da nossa noção de matéria como um negócio todo vazio, cheio de buraquinhos. Porque a matéria para eles era uma coisa contínua. E aí a pergunta é: existe lugar dentro da matéria? Existe espaço dentro da matéria? E os filósofos naturais ficavam discutindo isso o tempo todo, durante muitos anos, 100 anos por aí, discutindo isso. E o Newton, quando ele chegou, a discussão estava meio madura, e o Newton falou a seguinte coisa, que o espaço tem uma natureza divina. E aí o Newton falava o seguinte: Deus é infinito. Isso é o Newton falando. E, portanto, o espaço é uma manifestação de Deus. Então, o espaço é infinito. E aí, se o espaço é infinito, não tem a noção do espaço se mexer ou ser diferente do que ele é. Tudo bem? Ele era uma coisa lá assim, parada, no espaço. E aí, ele falava a mesma coisa que o tempo. O tempo também é uma manifestação de Deus. E o tempo é infinito, então ele vai para frente e para trás e não para mais, é tudo sempre igual. Então a ideia do Newton, se você pensar e a matéria era uma coisa diferente. Só para o Newton, o espaço e o tempo estavam fora do mundo. Isso que é esquisito a gente pensar isso. Mas essa imagem que a gente tem aqui fala. Que mundo? Não, pois é, isso que você não tem direito de perguntar pelo seguinte, porque, claro, você tem direito de perguntar, mas não será respondido. Porque o Newton fala a coisa, ele falava assim: o espaço está fora do mundo. Aí você tem que pegar e engolir a palavra dele, porque você não tem chance de perguntar para ele o que ele quer dizer com isso. Mas o que ele quer dizer, mais ou menos, é o seguinte: que mundo são as coisas materiais. São as estrelas, a terra, esse tipo de coisa. Então tinha um grande palco, que é essa coisa aqui, que antecede, isso aqui é a ideia do Newton, que antecede a matéria, certo? Está lá, desde sempre, porque isso aqui é parte de Deus, segundo o Newton. E aí quando você fala isso, não permite a pergunta de onde isso aqui vem, certo? Então é um postulado. Na física do Newton, aí tem o mundo, que são as coisas que existem no universo. E essas coisas, a gente, no começo do curso, chamou de atores. E para o Newton, o que é um ator? Ele vai falar assim: é massa. A massa é um ator.
O Newton, e é preciso a gente distinguir o seguinte, o que é a física newtoniana e o que não é a física do Newton. O Newton é uma pessoa. A física newtoniana é uma tradição construída em cima do pensamento dele. O Newton, ele mesmo, ele teve uma discussão muito grande com o Leibniz, que era o contemporâneo dele, um filósofo muito importante, sobre como é que o mundo funcionava. O Newton era um atomista. E o que ele falava que a matéria era feita do quê? Ele falava que a matéria era feita de átomos impenetráveis, que seriam umas pedrinhas de matéria, e lá dentro você não entra. Então, é um negócio completamente duro e rígido. Mas ele percebeu a seguinte coisa, o Newton, na época dele, falou assim, que você pega a matéria e você pode apertar a matéria. Existe a noção de você comprimir alguma coisa. Certo? Você pega o mesmo pedaço de madeira que você aperta. Não precisa ser uma coisa mole. Certo? E aí pergunta como é que funciona isso, se a madeira é feita de pedrinhas. Ele falou assim, bom, então elas não estão exatamente grudadas umas das outras, tem um espaço. E aí, uma região entre elas. E aí, deve ter alguma coisa entre as várias pedrinhas. E, oi? Eu sempre tive uma dúvida, tipo, eles falavam de um átomo, assim, mas tipo, eles falavam átomo, estavam falando de, tipo, a noção de átomo deles era diferente do que a gente tem hoje. Completamente. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que tem quarks que formam os átomos. Sim. Tipo, por que nossos quarks de hoje não poderiam ser tipo, os que eles tinham ideia de átomo antes? Tipo, que seria aquela coisa impenetrável, quebrável? Se quiser uma imagem bíblica, uma vez que você começa a pecar, você não consegue parar mais. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se você descobriu que aquele pedaço de matéria é feito de outra matéria, e aí fica duro de você falar, não, agora acabou. E principalmente porque já falaram isso antes de você. Fala assim, o próton é uma partícula elementar, aí vai lá e descobre que não é. Então, e aí a gente aprendeu a fazer, que é tratar esse problema como uma verdade provisória. Tá. Pode não ser, pode não ser. Pode ser daqui 500 anos o quark ainda continua sendo objeto elementar. Tudo bem isso? Sobre a sua pergunta, tem o seguinte, qual é o indício, o cheiro que não é elementar? O quark. O comportamento dele? Mais que o comportamento, é o seguinte, é que já tem vários. Tudo bem? Igual a partícula. Exatamente, aí você começa a ter vários, o que você vai achar? Fala assim, não é tudo bem, é o mais simples, mas tem vários mais simples. Me diz só, por favor. E aí, se tiver vários mais simples, você não tem o argumento para falar que tem 6 mais simples. Tá? Se tiver um, beleza. Aí você consegue ficar em cima da simplicidade. 2 talvez, mas começa a aumentar. Então, isso tem uma sugestão por aí. Ninguém consegue medir isso, mas tem uma noção que é razoável que não seja. Isso quer dizer o seguinte, se alguém falar que não é e descobrir uma evidência, ninguém vai falar, fiquei profundamente surpreso. Tá. Professor, quando você falou pra gente do spin, você usou uma analogia com o momento angular. Sim. E com o fato do nêutron, no caso, ter dentro dele uma certa distribuição de carga. Isso. Dá para pensar dessa forma que o quark, como os quarks têm spin também, eles têm alguma coisa dentro que não é homogêneo, que torna ele não elementar? Não, pensar você pode. Agora a pergunta, tem evidência disso? A resposta é não. Muitas vezes já pensou modelos do quark que são quarks compostos de coisas. Exatamente por esse motivo que tem vários. Mas a gente não tem evidência para isso. E aí, esse negócio de ser elementar tem um problema filosófico envolvido. A gente está desviando um pouco, não tem importância. Que é o seguinte. Você pega, o que é uma coisa elementar? Na sua cabeça. Só tem ela, não é feito mais de mais nada. Só tem ela, tudo bem. Aí pergunta, que tamanho que essa coisa que só tem ela deve ter?
menor do que tudo o resto. Mas será que ela pode ser um objeto pequeno, mas ela pode ser assim, ó, desse tamanho? Não. E aí, se você falar que pode, você está dizendo a seguinte coisa, que essa bolinha pode ter duas partes. Tudo bem? E se ela tem duas partes, essas partes estão grudadas nela de algum jeito. E uma coisa que a gente aprendeu isso a gente vai discutir de novo na segunda-feira, mas é que se todo negócio tem duas partes, pelo menos, deve ter uma cola aqui dentro. Tudo bem? E aí, se tiver uma cola, o que você consegue fazer? Se você puser uma força mais forte que a cola, você separa isso. E aí, o que sobra como consequência para isso, dessa discussão? É que nessa lógica, uma coisa elementar não pode ter tamanho. O que é esquisitíssimo. Certo? Que ela tem que ser um ponto matemático. Tudo bem isso? Eu cheguei um pouquinho atrasado. Qual o argumento para isso? Se não for muito grande, senão... Tudo bem, chegou um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Qualquer objeto que tem tamanho, se ele tiver um tamanho, ele tem duas partes. Se tiver, pelo menos, se tiver duas partes, ele tem uma cola entre as partes. Ele está grudado. O giz tem um tamanho? Tem. Por quê? Porque tem essa parte. Como é que essa parte gruda uma na outra? Tem uma cola, que é uma força eletromagnética nesse caso. E aí, se você fizer uma força mais forte, que a força eletromagnética, você quebra. Então, qualquer coisa grudada é quebrável. Tudo bem? E aí, se ela for elementar, ela não pode ter tamanho. Esse que é o problema. Então, aí as teorias que a gente faz hoje das partículas elementares, se pergunta para um físico de partículas, em vez de ele falar que o elétron é elementar, ele fala que o elétron é pitiforme. Que é a mesma coisa. Fala que o quark é uma partícula pitiforme. Por quê? Porque ele não tem tamanho. Troca uma pela outra. Isso aí pode mudar, claro, tudo pode mudar em física, isso que é legal. Que essas coisas sempre vão mudando, mas a ideia que a gente tem da elementaridade é essa daí. Que se é elementar, não pode ter tamanho. Foi. Então, nessa ideia que você associa sempre alguma partícula elementar num campo? Não, isso é uma outra... Você pode associar uma partícula composta a um campo também. Por exemplo, você pode associar um átomo de hidrogênio a um campo. Tem um negócio matemático de fazer isso daí, que ele é feito são campos elementares, mas você junta os campos elementares num campo composto. Isso dá para fazer. E a gente faz, mas quando em partículas a gente faz isso. Tá. Mas, ou seja, talvez do ponto de vista profundo, você tem razão. Porque os campos elementares são de partículas pontiformes. Isso daí. Tudo bem. Problema. Mas, volta para cá. Você pega atores. Então, o Newton ele achava que o que ele chamava de átomo não tem nada a ver com o nosso átomo. Só o nosso átomo é uma invenção quase do século XX. Aí os gregos já falavam em átomo, mas o que ele falava em átomo não tinha correlação nenhuma. A palavra era a mesma, mas não tinha correlação nenhuma com o que a gente entende por átomo hoje. Como uma coisa composta, etc. E o que a palavra átomo quer dizer? Indivisível. Tomo, você já viu falar em livro, tomo 1, tomo 2, que é tomografia, o que é cortar, certo? Essa palavra tomo quer dizer pedaço. E tomo é que não dá para cortar. Tá? Então, e aí, no século XX descobriram que o átomo tinha coisa dentro. Então, os caras vão ensinar uma história, uma coisa indivisível que é dividida, certo? Pelo nome. Tudo bem? Então, no tempo do Newton, ele achava que
tinha umas pedrinhas aqui, e as pedrinhas tinham massa, eles suspeitavam que tinha alguma coisa aqui que grudava uma pedrinha na outra, um pedaço de giz, por exemplo. Como é que você sabe que isso aqui tem pedrinha? Porque você quebra, tira um pozinho, não sei o quê, você vê que isso aqui é passível de ser alterado em pedacinhos. Então, o Newton, claro que sabia isso. Pega uma pedra, você raspa um pouco, sai alguma coisa. Então, que dá para você alterar essa relação. Agora, o que é interessante é o caso da interação gravitacional. Porque o Newton ele deu uma sacada absolutamente genial, no tempo dele, que ninguém sabia. Ele falava assim, que ele foi o primeiro cara que falou que a Lua, a força que a Terra exerce sobre a Lua é a mesma força que a Terra exerce sobre uma pedra. Certo? Ele unificou conceitualmente essas duas coisas, que são, em princípio, completamente separadas. Pedra é pedra, Lua é Lua. Tudo bem? Lua mora lá no céu, a pedra mora aqui na Terra. Aí você tem a atração gravitacional. Mas o Newton que percebeu que essa atração era a mesma que essa. Oi. Antes dele fazer a pergunta, você estava falando outra coisa. Sobre a madeira, tem várias coisas. Não, é a mesma coisa. Eu falei que tinha esses caquinhos aqui, ela é compreensível. Tá, que tem alguma coisa aqui no meio, para o Newton. Hoje, o nosso curso de computação, a gente sabe mais ou menos o que tem aqui, mas o Newton não sabia. Mas ele sabia que tinha algo, que a matéria é mole, não é totalmente dura. Mas aí tem essa coisa do céu que é completamente separado e você está dentro. Aqui você está fora, o seu olho, se pegar a matéria, se você está aqui, você não tem acesso no tempo dele ao interior da matéria. O céu é diferente, a gente está dentro do céu. Então a gente olha para o céu assim, certo? De dentro para fora. Aqui você está olhando uma matéria de fora para dentro. Então ele parou de pensar, não deu para ir para frente nessa ideia. Mas aqui ele foi. Mas esse algo que você está falando que ele pensou era algo que fazia a interação entre essas partinhas, não algo que compunha o espaço com uma ideia de vácuo. Assim. Exatamente. Só que ele falava, não era algo que o espaço para ele é Deus, e é um receptáculo, um lugar que antecede a matéria. Que é essa imagem aqui, assim, tem um espaço aqui que enche todo o universo para sempre, desde sempre, em tudo que é lugar, e aí você põe a matéria dentro e a matéria é o mundo. Certo? E inclusive você vê que ele não chama o espaço de mundo. Tudo bem? E aí tem essa noção que o universo está no espaço, para o Newton. Sim? E daí vai virar de ponta cabeça para o Einstein, que ele vai falar, a relatividade geral vai falar que o espaço está dentro do universo. Sim. Ou seja, se você pintar essas duas imagens, que vai acontecer no futuro, o Newton, se eu puder pintar o espaço, isso aqui é o universo inteiro, isso aqui é infinito, e aqui o espaço assim, esse põe a matéria aqui. Seja uma pedrinha, seja uma galáxia. Toda cheia de matéria aqui no espaço. Para o Einstein, ele vai falar o contrário, falar que esse negócio aqui está junto. Assim. O espaço está aqui dentro. Ele não tem aonde. Sim, grande mudança. Grande não, enorme. Né? Ok, indo para frente essa história do Newton aqui. O Newton, ele não achava que a força aqui fosse uma coisa física. Ele achava que, por que a Terra é atraída pelo Sol e vice-versa? De novo ele inventou a ação de Deus. Ele falava isso. Ele brigou com o Leibniz porque o Leibniz e o Newton tinham visões diferentes. O
para Leibniz, Deus fez o mundo assim, ele fez o mundo, jogou as leis da natureza lá dentro e foi embora. E aí, feito isso, Deus não intervém mais. E o Newton não, ele fala assim, Deus fez o mundo, colocou a matéria, e ele intervém diariamente. Fazendo o quê? Promovendo essa atração aqui. Falava isso. Ou seja, não tinha nem a noção da ideia de campo, estava super longe. E aí eles discutiram durante alguns anos, até o Leibniz morreu durante a discussão, e a discussão acabou por causa disso. Mas eles trocaram muitas ideias diferentes, falaram assim, isso não é possível, por quê? Porque o outro fala, não, você que não é possível, por quê? Por quê? Está tudo registrado, quem quiser pode ler isso aí. Essa história, essa disputa famosíssima do Newton com Leibniz. Mas eles estavam brigando a respeito dessa questão. Depois que o Newton morreu e os newtonianos passaram a olhar esse problema, eles abandonaram essa questão de Deus. E eles passaram a enfatizar na questão matemática da força. Aquela carga sobre R2, não sei o que, isso que era coisa importante. Não era por que tinha aquela força. Então, tinha uma força lá, você constata que tem, virou uma força matemática, e essa ideia original do problema saiu do campo. E aí começou essa história de ação à distância. Você põe um corpo aqui e tem outra ação à distância aqui. Sem causa. Então essa ideia aqui, isso daqui é 1700. E o que o Newton falava? Falava, bom, você põe uma massa, outra massa aqui, isso aqui dá origem a uma força, e ele era capaz de explicar por que essa força existia, por que a força existia, porque tinha uma massa em vez de uma massa. E aí, lei da dinâmica, ele vai falar o seguinte, o que a força faz? Que ele inventa uma outra lei aqui no meio, que é F igual a MA. Só essa lei aqui é muito diferente dessa espírito. Por quê? Porque essa lei aqui, ela está dizendo da onde que uma força vem. O que causa uma força. Qual é o ente físico que causa a força. Aqui diz que uma força, o que uma força faz. E aí, ela faz o quê? Ela é transformada em espaço-tempo. Então, isso aqui é a relação entre força e espaço-tempo, que é esse pedaço de cima. Então, essa lei aqui, o que ela faz é fazer uma ponte aqui. Você pega essa força aqui, joga aqui, calcula isso e tem isso aqui. Tudo bem? Só assim. E não tinha campo para o Newton. Campo vem quando? Quando você começa a estudar carga elétrica. Carga corrente, isso aqui, aí sim aparece A e B. A ideia de campo foi inventada no eletromagnetismo e depois transferida para o campo gravitacional na gravitação. Tudo bem isso? No tempo do Newton não existia, a palavra energia também não aparecia aqui. Energia é contemporânea do eletromagnetismo. Ou seja, isso daqui é 1800, 1900, mais ou menos. Isso daqui é 1650, 1700, mais ou menos. Sem esse pedaço. Esse pedaço aqui é da mesma data que essa. E a palavra energia também não existia aqui. Sim. Então o universo foi sendo montado desse jeito. Mas aí, se é uma coisa nova, você põe um pedaço novo lá e ia construir o universo. Tudo bem. Energia. Energia surgiu por volta de 1850. Na Inglaterra e na Alemanha. E onde que a gente coloca a energia? No começo, quando as pessoas descobriram a energia,
Eles pensaram que a energia poderia ser um tipo de substância. Mas essa ideia não se sustenta, por quê? Porque a energia depende do referencial. Rapidamente eles perceberam isso. E é difícil falar que uma coisa existe num referencial, existe menos no outro. Então isso torna uma coisa esquisita. E aí o estudo matemático dessa coisa acabou colocando energia aqui em cima. E o dado de movimento também. E o momento angular também. Com propriedades do palco. E aí a gente precisa perguntar hoje por que a energia se conserva desde 1915, 18 por aí. A resposta é porque o tempo é uniforme. Antes disso era uma lei empírica. A gente constata que a energia se conserva, mas aqui você tem uma causa. Se conserva porque o tempo pode ser do mesmo jeito. Tudo bem isso? Só assim? Então isso é meio o universo físico clássico. Ok, pergunta nisso aqui, que é de onde a gente parte dessa discussão. Eu não entendi muito bem do tempo ser uniforme. E tem um teorema que é chamado teorema de Noether. Noether foi uma primeira contribuição matemática importante para a física feita por uma mulher. Isso em 1918 por aí. E esse teorema ele demonstra que, assim, você sabia que a energia se conservava. Agora, por que a energia se conserva? Ninguém sabia. Certo? E ela conseguiu falar assim: se você fizer a hipótese que o tempo é sempre igual, o que significa o tempo ser sempre igual? Tem uma ideia abstrata, mas tem uma ideia mais concreta. Você pega o experimento, faz hoje ou faz amanhã. Ele pode dar um resultado diferente se o laboratório for o mesmo? A gente acredita que não. Que o resultado do experimento não depende do dia que você fez, da hora que você fez. Certo? Então isso que é traduzido como o tempo ser igual para a física, certo? Em instantes diferentes. Fica esquisito falar isso, mas é essa a ideia. Tudo bem? Aí, se você supõe isso aí, você prova que a energia é um negócio conservável. Uso do teorema. Manivela do teorema não é muito simples. Então, é um negócio que você vê na pós-graduação, geral, lagrangiano, não sei o quê. Mas, você prova que se você supuser que o tempo é uniforme, a energia é conservável. E aí, do mesmo jeito, se você supuser que o espaço é igual em todos os pontos, ou seja, se o seu laboratório estiver aqui ou estiver aqui, você faz o mesmo experimento, ele tem que dar a mesma coisa. Certo? E se você virar um laboratório assim, tem que dar a mesma coisa ainda. Então, isso aí leva às considerações de momento e energia, e momento angular, a partir das propriedades do espaço, pelo mesmo teorema. Só tudo bem, mais pergunta? Ok. Isso que eu vou falar de momento na relatividade, ele não é uma coisa que realmente possa ser dada em uma aula, sabe? Porque tem mais. Então, de novo, é uma abordagem cultural. Eu estou informando algumas coisas como é que a coisa rola. E aí é o seguinte: nesse quadro, o que é quantidade de movimento, o P? Essa ideia que em choque já tinha uma coisa conservada, já é anterior ao Newton. Meio 50 anos antes do Newton, as pessoas já falavam isso, que tinha uma coisa que se conservava. Mas quem pegou e formalizou essa questão mesmo foi o Newton. E ele falou o quê? Que, se você olhar no começo do livro do princípio, tem escrito a seguinte coisa: se você pegar uma quantidade de matéria, uma certa velocidade, aí você põe a mesma quantidade de matéria com 2 vezes a velocidade,
ou 2 vezes a quantidade de matéria com a velocidade inicial, o efeito disso no choque é igual. Então, isso daí, com o tempo, foi traduzido nessa relação aqui. Zero dt. Tudo bem isso? E massa é alguma coisa que representa a inércia. No tempo do Newton, ele falava que isso aqui era uma força. Força de inércia. Uma força que você faz alguma coisa e aquele negócio não se mexe. Isso é muito razoável, é uma ideia muito legal. Pelo seguinte, se eu quero resolver empurrar a mesa, eu dou um tranco nela aqui, ela é capaz de andar um pouquinho, se ela estiver solta do chão. Mas ela não anda na hora. Tá? E na hora que eu faço, então ela é uma força que está dormindo. É a capacidade que a massa tem. Na hora que eu faço a força, ela reage. Tudo bem em mim. Eu estou fazendo força, não faço força nenhuma. Mas eu empurro, ela faz uma força em mim. Significa que eu tenho uma capacidade dormente, latente, de produzir uma força, se necessário. Tá, e essa força que o Newton chamava de força inercial. E aí isso acabou virando a massa, que representa a inércia do corpo. A capacidade que o corpo tem de não reagir rapidamente ao movimento. Oi? É dessa força inicial que vem a ação e a reação? Oi? É dessa força inicial que vem a ação e a reação? Não, não. Só ação e reação, que também está aqui. De onde que ela vem? Isso daqui tem a ver com a conservação da quantidade de movimento, por isso eu não chamava isso de movimento, chamava de quantidade de movimento, no céu. Que é o seguinte, ele pegava o Sol aqui, a Terra aqui, e tinha uma força entre essas duas coisas. E essa força causa uma aceleração em cada um deles. Mas o Newton conseguiu mostrar o seguinte, que o centro de massa desse sistema não se mexe. E aí pergunta, como que o centro de massa pode não se mexer? E ele fala, para que isso aconteça é preciso que essas forças sejam iguais a sinais contrários. Então, a ação e reação é uma ideia inventada para que o centro de massa das coisas não se mexa, ou que é equivalente que a quantidade de movimento seja constante no sistema. Tudo bem? E aí você viu uma das aulas que a gente deu aí que no eletromagnetismo isso não vale. Se você pegar uma carga acelerada, você vai ter aquela bolha de informação e a linha de campo da carga pode ser assim. Certo? Se você puser uma carga aqui e outra carga aqui, essa carga aqui parada, essa carga aqui cria um campo verde ou azul, que está mais fácil de ver. O campo da carga parada é assim. Em várias direções, em particular tem uma linha que passa por aqui. Criado por essa carga aqui, azul. Que significa o seguinte, que vamos supor que eles têm sinais opostos. Significa que essa carga aqui atrai essa aqui nessa direção. Enquanto que a força, que essa aqui cria nessa, tem essa direção aqui. Tudo bem? Então, não vale o princípio da ação e reação. Aqui, direto. Mas vale a constatação do momento. Por quê? Porque a gente tem que falar que o onda tem momento. Falando isso, a coisa conserta. Tudo bem isso? Só para falar que a onda tem momento, a gente tem que misturar, aí a relatividade entra.
Ou seja, essa onda aqui no Newton não consegue ter momento. Por quê? Porque não tem M. Bem, e aí eu tenho que mudar isso aqui de algum jeito, de modo que isso aqui possa ter um momento com massa ou sem massa. Então, relatividade. O Einstein, ele em 1905 ele propôs a teoria da relatividade. A partir do quê? A partir da teoria do eletromagnetismo. E aí, nesse trabalho que eu já citei várias vezes, você vai lá e lê o trabalho e fala assim, ele não fala em referencial inercial, não fala nada disso aí no trabalho. E fala assim, a relatividade vale no referencial onde as leis do eletromagnetismo valem. E é isso que ele fala. E aí, o que ele faz? O Einstein. Ele impõe a covariância do eletromagnetismo. Ou seja, é isso que ele fala. Ele pega e fala assim, tem equações de Maxwell no referencial, e tem equações de Maxwell no outro referencial. E ele fala assim que a física tem que ser a mesma, aqui e aqui. Quando ele impôs isso. O que ele teve como resultado? Teve como resultado a seguinte coisa, que as coordenadas desse referencial dependem do referencial, inclusive o tempo, que é uma enorme novidade. Ninguém tinha pensado nisso antes do Einstein, que o tempo podia depender do referencial. O Einstein inventou essa ideia. E isso aqui vira isso aqui. E além disso, os campos também dependem do referencial. Cada ρ e J. Se muda o referencial, isso viram coisas vermelhas. E aí o que o Einstein fez? Ele impôs isso e achou a regra que relaciona isso aqui com isso aqui. Então, tudo isso que a gente deu no curso, o Einstein fez pela primeira vez no trabalho dele. De achar quais são as leis que relacionam isso aqui. Ele ia ter uma forma explícita para isso. E para o espaço-tempo, que cara tem essa forma explícita? Por exemplo, isso aqui que a gente já escreveu muitas vezes já. Referenciais diferentes, o referencial, a velocidade relativa do referencial. Tem a recíproca também. Isso aqui é a transformação de Lorentz que relaciona as coordenadas no referencial e as coordenadas no outro. Tudo bem? Você dá o evento num, você acha o evento no outro. Só o que é isso? Isso foi o que o Einstein fez em 1905, em 1907 ele começou a trabalhar em outra coisa e em seguida vem um personagem super importante que é o Minkowski. Em 1908. Que ele pegou esses resultados do Einstein e transformou em resultados matemáticos na linguagem que se usa até hoje. Ou seja, o Einstein não usou a matemática que a gente usa hoje. Ele foi na raça, na intuição, achou os resultados. Quem fez a matemática foi o Minkowski, um pouquinho depois. Só era 3 anos de diferença. E o que o Minkowski fala? Ele fala o seguinte,
que... Qual que é a ideia do Minkowski? Ele falava, eu vou pegar e vou generalizar a ideia de vetor. O Minkowski era um cara mais de formação matemática do que de física. E ele falou, tudo bem, se eu quiser fazer a matemática correta, eu tenho que pegar e transformar isso aqui em quadro vetor. Essa ideia de quadro vetor, de vetor em n dimensões, já existia na época deles. Mas o Minkowski falou, bom, você pega, transforma isso aqui em um vetor, que a gente costuma chamar de vetor x. E ele multiplica t por c. Por quê? Porque assim fica tudo na mesma dimensão. Pessoal, se você quisesse, você pode falar que horas são, fala assim, 4 km, tudo bem? Sim. Você simplesmente divide por c e você acha o tempo convencional. Tanto faz. O relógio podia marcar o tempo em metros, sem problema. Então, e aí multiplica só que fica todas as unidades ficam uniformes. X, Y e Z. Ele costumava colocar o C antes, o T antes, tanto faz, a gente faz a mesma coisa. E aí tem no outro referencial, o vetor que descreve o mesmo evento é isso aqui. Então tem 4 entidades. Tudo bem isso? Primeiro problema da relatividade em relação à física convencional. Só devagar, que é o seguinte. Esse cara aqui precisa muito respeito por ele, porque ele tinha uma intuição super legal. E ele falou o seguinte, só o que a teoria da relatividade é? É uma teoria de mudança de referencial, tudo bem? Agora, o mundo, ele depende do referencial? Não. Tudo bem isso? O mundo é autônomo. O referencial é eu, ser humano, que estou colocando lá para olhar o mundo. Tudo bem isso? Mas aquela coisa que é o mundo mesmo deve depender do referencial. Portanto, se essa é a ideia, a gente deve fazer um esforço para trabalhar com grandezas que independam do referencial. Ou seja, na linguagem do curso, a gente só deve fazer um esforço para usar só grandezas brancas na ponta. Tudo bem isso? Essa ideia do Minkowski não foi para frente na física. Quando a gente faz a física, a gente não usa grandezas brancas. Hoje. Mas o Minkowski queria isso. E por querer isso, ele falou o seguinte, como é que eu vou pegar em vetores? Pensa nos correspondentes trivetores disso aqui, que são os vetores R, X, Y, Z, e o vetor R vermelho no outro referencial X, Y, Z. Como é que a partir de vetor eu chego a alguma coisa que não depende do referencial? Faz produto escalar. Tudo bem? Que escalar é um número e o número não depende do referencial. Tudo bem? Então ele falou, então você vai lá pegar e faz produto escalar. Como é que você faz produto escalar, por exemplo, R ao quadrado? R2. Pega, multiplica, isso aqui é o quadrado, mais isso aqui é o quadrado, mais isso aqui é o quadrado. E aí se você fizer uma rotação no espaço, para transformar isso aqui nesse, isso aqui é igual a isso. Tudo bem isso? O produto escalar não depende do referencial. Ou seja, o que é o produto escalar? Se você pegar um objeto e rodar no espaço,
Isso aqui vai corresponder à distância entre dois pontos. E a distância entre dois pontos na física geometria euclidiana, tanto faz onde eu ponho, certo? Ou seja, isso daqui é a descrição, mas isso daqui é a essência do problema. E, portanto, isso daqui devia ser chamado de uma coisa branca nessa linguagem. Eles são o mesmo. Tudo bem isso? Ou seja, descrições diferentes levam a físicas iguais. Tudo bem isso? Tá aí, o Minkowski, o que ele falou? Bom, óbvio, pega, coloca C2T2 mais X2 mais Y2 mais Z2 e isso aqui devia ser branco. Isso daqui é branco? Não. Por quê? Porque na hora que você pega essas transformações de Lorentz aqui, a coisa que é invariante leva um sinal menos aqui. Tudo bem? Não é, ou seja, o quadro vetor não é uma, na relatividade não é uma generalização simples. Você só pôr mais um objeto lá e fazer a mesma coisa. Tem que fazer uma coisa diferente. O jogo mudou um pouco. E aí, agora o produto escalar tem esse sinal menos aqui. Tudo bem isso aqui? Oi? Uma pergunta, eu acho que é meio viajada, mas eu estava pensando nesse... A aula de hoje é só para isso, para viajar. Estava pensando nesse CD e algumas aulas atrás que você disse que a gente não consegue pensar conceitualmente em algumas unidades que a gente usa. E pensando na relatividade, que Einstein fala que o espaço-tempo é uma única coisa, e a gente não consegue pensar na velocidade, a gente usa a velocidade pensando em metros por segundo. Sim. A gente não poderia pensar o inverso? Segundos por metro, por exemplo? Você pode tentar, mas o que eu vou argumentar aqui é que tem um caminho das pedras, que quem achou foi esse cara aqui. E aí você tem que seguir o caminho das pedras para ir para frente. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, você pode pensar todas essas coisas e experimenta, e você não consegue fazer uma teoria coerente a respeito, usando aqui uma ideia desse tipo que você fala. Assim, isso é o tipo de coisa, você tem que pegar e tenta. Só que você vai lá e não dá certo. Você não consegue fazer uma teoria coerente a respeito usando isso. Então a ideia é que ela morre logo ali. Tá, esse que é o problema. Você não consegue transformar essa ideia numa ideia, mais outra ideia, e fazer uma teoria em cima disso. Então é o seguinte, acredita que isso, então eu vou calcular isso aqui, aquele negócio que está lá. C2T2 menos X2 menos Y2 menos Z2. E aí você vai lá e usa as transformações de Lorentz. Que são essas coisas aqui. Isso aqui vai me dar C2 gama 2 T menos V sobre C2 Y ao quadrado, que é esse termo aqui, menos X2 menos Y2, por aí tem aquele negócio elevado ao quadrado, gama 2, Y menos VT ao quadrado, mais menos Z2. E agora isso aqui dá, essa linha vermelha C2, gama 2, desenvolve isso aqui, T2 menos V2 sobre C4 mais Y2, menos o termo cruzado, 2 T V sobre C2 Y, que é esse termo ao quadrado, menos X2 menos gama 2 de novo, eleva ao quadrado, Y2
mais V2T2 menos 2VT. Mais V2 menos. Professor, Oi. tá faltando um Y do 2VT? Ah, sim, aqui, obrigado. Seguinte, agora pega o termo, exatamente esse termo que foi mencionado, pega o termo VT, desculpa, YT. O que ele multiplica? Aqui, pegando esse termo aqui, né? Vale menos 2V sobre C2, C2 gama 2. E aqui, tirando esses termos, esse pedaço aqui, dá mais 2 gama 2 V. E aí você vê que isso aqui se anula. Tudo bem? Então o tempo usado vai embora. Isso aqui matou esse. Pega o termo proporcional a T2, que tem C2 gama 2 aqui, e aqui tem menos gama 2 V2. Isso aqui é igual, só gama 2 multiplica C2 menos V2. Isso aqui é isso aqui de ponta cabeça. Tudo bem, isso aqui dá C2. Tudo bem isso? Sim. Então, isso aqui, esse termo aqui, dá, passando para cima, dá C2T2. Menos X2. Menos. E o Y2 faz a conta está igual. O mesmo raciocínio. Não precisa nem fazer muita conta. Moral da história, isso aqui é branco. Sim. Então, o Minkowski percebeu isso. Então, aqui. C2, T2, menos X2, menos Y2, menos Z2, igual branco. Coisa que depende do referencial. Daqui é a definição de produto escalar de x, de 4x com 4x. Tem que levar o seu menos, aqui você leva, daqui depende do referencial. Tudo bem? Só eu Minkowski pensando. Ele foi pensar o seguinte: só o tempo existe. Só Minkowski, o tempo existe. Fala, tudo bem. Isso daqui depende do referencial, daqui é diferente disso. Mas no universo é uma coisa que anda. Tudo bem isso? Então ele se preocupou em inventar um objeto matemático que fosse um tempo branco. Só vamos lá, eu passo, portanto, na aula de hoje. Ele vai lá e inventa um tempo branco. Oi? Eu já comentou sobre isso. Então, comentei uma aula rapidinho, agora estou fazendo melhor um pouco. Só o tempo branco. Por quê? Porque tem um negócio que anda. Só que esse negócio deve ser andar meio universalmente em qualquer referencial. Tudo bem? E tem um tempo que é aparente do seu referencial, mas tem um tempo que é universal. Então ele vai lá e define o tempo próprio, que é o tempo branco, pela seguinte relação. Ele chama isso aqui igual a C2T2. Tal.
que ele usa essa letra. Ele faz isso. Então, tudo bem? Só dá para você deduzir isso? Não. Isso aqui é uma grande intuição funcionando. O cara sacou que tinha que pensar uma coisa desse tipo. Pessoal, tudo bem ou não? Eu reclamo. Sim. Por que ele queria fazer isso também? Daquele ponto de vista da física. Do ponto de vista matemático, por que ele queria fazer isso? Aí vai para o momento. E aí, o Newton está errado. Só dificilmente você vai querer jogar essa expressão fora. Você vai querer inventar uma coisa que é parecida, um pouco melhor. Tudo bem, mas você vai querer guardar a essência dela. E aí pergunta, do ponto de vista matemático, por que P é um vetor? Tem? Porque tem 3 componentes. Ué. Por que tem 3 componentes? Só por isso. Ele é um vetor porque isso daqui é um vetor. Toda a teoria de vetor nasce do vetor posição. Primeiro vetor original, certo? Que é o vetor posição. E daí você vai construindo os outros. São vetores, os escalares, depende do caso. E aí, por que matematicamente esse P é vetor? Porque isso aqui é um vetor. Agora, por que esse vetor aqui transfere o caráter vetorial daqui para cá? Essencialmente porque ele é multiplicado por números que não dependem do sistema de eixos. Tudo bem isso? Ou seja, por um escalar e um escalar. Então, só desse jeito que você consegue fazer a abordagem vetorial. Ok? Oi. Eu não entendi essa parte. Isso aqui é vetor. O que é um vetor? Vetor não é uma coisa que tem 3 componentes só. Ele tem isso por razão profunda. Então, qual é a razão profunda de o vetor ter 3 componentes? A razão é que você muda de referencial e esse vetor faz assim. E ele mantém uma integridade ao fazer isso. E é por isso que você faz leis covariantes falando que esse vetor é igual a esse. Porque se muda um, o outro vai junto. Ficam sempre paralelos. Tudo bem? Ou seja, o vetor não é... 3 componentes é a ponta do iceberg. A razão matemática profunda é que ele é covariante. Muda de diferencial, ele fica sempre paralelo. Tudo bem isso? E aí, para isso acontecer, você tem que... Imagina que isso daqui seja P e isso daqui seja R. Se você quer mudar de sistema de eixos, o R vai para cá e o P não podia fazer assim. Certo? E qual é o jeito disso acontecer matemático? Isso aqui é um escalar, um número, isso é um número. Multiplica 3 vezes o vetor, dá um vetor. Divide por dt, também dá um vetor. Tudo bem isso? Mas P não aponta para R. Não tem importância. Não, ele aponta para dr, se eu quiser. Mas eu posso ter uma física que tem P e R, por exemplo. Sim. Tá. Certo? E aí tudo que acontecer com R tem que acontecer com P. Essa é a mensagem. Não é que a física eles são paralelos, não é isso que eu estou dizendo. Se um for assim, o outro for assim, mas eles têm que andar assim. Certo? Sim. Ou seja, a relação entre eles tem que ser sempre mantida. Tá, mas então é um BR e DT. Então, dr não é R. Certo? dr é o componente da velocidade. Só assim, volta para a cabeça do Minkowski. Aí você quer definir. Você tem a quadra coordenada.
que é isso aqui. CT, X, Y, Z. E você quer definir um P que seja do mesmo tipo. O que a gente chama, põe P0 aqui, PX, depois eu vejo o que esse zero quer dizer. PY, P0. Então, você pode diferenciar isso aqui? Como você diferencia R? O que é dr? Matematicamente. Você pegou a trajetória, assim, você pega o R aqui, o R no instante seguinte aqui, dr é isso daqui. Certo? A diferença entre dois zeros. Tem sentido pegar a diferença entre dois eventos? Totalmente. Um eventinho aqui e um eventinho ali. Evento, evento. Tudo bem? E aí, sem problema. Então, isso daqui eu posso escrever assim. Como C, dt, isso tem sentido. dy, dx, dy, dz. Tudo bem, agora você quer falar que esse vetor é parecido com aquele, então você vai lá e escreve assim que esse negócio aqui, que eu não vou copiar de novo, é isso aqui igual a m, isso aqui dividido por dt. Então, tudo bem isso? Copiei Newton. E a pergunta é, o caráter vetorial disso aqui foi transferido para esse lado? Só foi? Foi. Não. Por quê? Porque isso daqui também depende do referencial. Isso daqui não é um número. Tudo bem isso? Isso aqui é um pedaço do vetor. Tudo bem isso aqui? Só sim, deu o ponto crucial da aula de hoje. Então não pode. Você pode ser tentado a fazer isso. O que você falou? Você tem essa ideia, quer fazer, faz. Faz, não dá certo. Você tem que pensar por que não deu. Volta para trás. E o jogo é esse. Oi. Estou falando o seguinte. Por que volta para a ideia de vetor, paralelismo entre dois vetores? dr é um vetor. Por quê? Porque é a diferença dos vetores. E aí, isso daqui é honesto. Fala assim, o que é dr? Isso daqui é R2 menos R1. Tudo bem. E aí você tem uma regra para soma de vetores que você faz a diferença dos vetores e ele continua sendo vetor. Tudo bem. Então, se R é vetor, a diferença entre dois vetores ainda é vetor. Beleza. Agora que eu quero que esse negócio aqui seja um vetor. Para ele ser vetor, o que eu tenho que fazer? A única chance é multiplicar por números. Tudo bem? E o que é um número? Nesse sentido profundo do caráter vetorial, fazer essa coisa aqui. O número é uma coisa que não depende do referencial. Então, tudo bem? Sim. E aí não é o que eu faço. Isso aqui depende do referencial. Tem essa operação matemática que não tem nexo por causa disso. Que é matemática? Oi? Você falou operação ou superação? Não, uma operação matemática que não tem nexo. O DR ali também não depende do referencial. Se eu pegar mais para baixo, o DR vai ser outro. Sim, tudo bem, o DR muda, mas o P muda paralelo, esse que é o problema. E se você fizer uma transformação de Lorentz aqui, passar isso aqui para o vermelho, isso aqui não fica mais paralelo, vira outra coisa. Parece um gama lá, vai virar uma coisa esquisita. Tudo bem isso? Então você perdeu a noção de paralelismo entre esse pedaço aqui e esse pedaço. Você só tem esse paralelismo se você usar números. Ok?
Oi. Só para ver se eu entendi. Então, antes disso, no Newton, o tempo era considerado absoluto, então eu não conseguia me mover no referencial do tempo. Agora, como o tempo, como você pode falar que o tempo depende do referencial, eu posso mudar minha posição de origem em relação no eixo do tempo, o que faria com que isso mudasse, esse vetor não pudesse ser feito desse jeito. Exatamente. Se muda de referencial, vai para outro referencial vermelho. Aqui, pessoal, você pode ter um tempo de outra cor aqui no Newton. O tempo é só branco. Tudo bem isso? Porque ele independe do referencial. Então, o que o Minkowski falou, bom, tem que colocar o tempo branco aqui. Sim. Então, ele vai definir o momento, ele abandona isso aqui e coloca aqui embaixo de tal. Por quê? Porque esse tempo é o tempo branco. E agora está tudo certo matematicamente, porque isso aqui é o número, e esse vetor aqui é paralelo a esse. Eu vou falar dele daqui a pouco. Ele tem que ter, porque aqui tem 4, lá tem 4, aqui também tem mais um. Esses daqui são os 3 comuns, que a gente já conhece. Pessoal, sim, isso aqui, esse passo. Esse passo é natural? Não. O cara teve que ser muito esperto para perceber isso, mas ele foi. Certo? Ele fez isso e tudo funciona. O que é isso? Pergunta. Só para a gente descansar um pouco, que é o seguinte, essa questão foi uma questão interessante para a gente pensar como é que a física é feita. Certo? O Newton, quando ele fez essa coisa aqui, ele usou a intuição dessas coisas. Falou na força da inércia, falou essas coisas. Certo? Quando você chega no Minkowski, ele está numa situação onde a intuição já não funciona tão bem. E o que ele fez? Ele trocou a intuição física pela intuição matemática. Sim. E aí ele vai se guiando pela matemática, olhando, quero que a matemática me guie o que eu tenho que fazer. Vai ter que fazer isso, mais tarde ele volta e vê onde é que foi parar. Foi parar num lugar bom, que é a coisa que a gente tem até hoje, que tudo funciona. Tudo bem isso? Então, assim, não tem jeito de você querer ter uma intuição física direta agora. Porque historicamente foi visto assim, e é uma passagem que a gente tem que se guiar pela matemática. Ok, aí você pega essa expressão aqui e manipula um pouco, agora é fácil. Você pode escrever isso aqui é igual a n. E reescreve isso daqui assim. Você pega o dt e põe para fora desse dt amarelo. Para fora desse parênteses. Escreve dt de tal. Isso daqui dá c, que sobra lá. Só dx dt. O que é isso? dx amarelo dividido por dt amarelo. E agora é x. Oi? Vx amarelo. Qual é o significado disso aqui? É a velocidade da componente x. Sua velocidade componente x no referencial amarelo. Tudo bem? É o que a gente chamou de ux. O y e o z.
Porque para a gente chegar no fim, eu preciso calcular dt de tal, que eu calculo a partir daqui. De novo, você põe... Se você diferenciar essa relação aqui, você vai ter o seguinte, que C2 dt2 é igual C2 dt amarelo ao quadrado mais menos dx ao quadrado menos dy ao quadrado menos dz ao quadrado. E você pega, divide isso aqui por dt, põe o dt em evidência, e daqui fica C2, não, põe só o dt. Dt ao quadrado, que multiplica, não, põe o C2 também para fora. Professor, Oi. ali o branco é dt mesmo? De tal, obrigado. Que é isso aqui, menos o x ao quadrado, menos o y ao quadrado, menos o z ao quadrado. Sobre C2. Só o que é essa grandeza aqui? Gama, tudo bem? Que na verdade é 1 sobre gama, né? Então isso daqui é C2 dt2 sobre gama 2. E aí então você tem uma relação hiper simples, que dt de tal que eu quero calcular é o amarelo. dt de tal é igual a gama assim. Mas, professor, assim, gama é branco, né? É, E C2 também. sim. Aí fica, tipo, dt ao quadrado, dependendo, é uma coisa amarela, dependendo só de coisa branca. Mas o gama não é totalmente branco, porque o valor dele depende da velocidade do corpo e depende do referencial que você está. Tudo bem? Tá. Então, ele, na verdade, ele é amarelo. Você tem razão, mas... Porque para cada referencial você vai ter um gama diferente. Ok. Então, você coloca isso aqui dá M, gama, C, já pondo o gama para dentro, gama, o X, gama, o Y, gama, o Z. Então vamos lá, acabaram as contas agora. Nós só tinha essa conta. O que a gente está fazendo? Falando o seguinte, que eu quero, Minkowski falando, tem que impor que o vetor, quadro-vetor momento tem que ser proporcional ao quadro-vetor deslocamento aqui, multiplicado por números brancos. Se daqui não for branco, daqui não tem um sentido matemático, só por isso. Então você pode dividir uma coisa por um vetor. Você nunca viu isso, você viu multiplicar por vetor. Também dividir por vetor não tem. E isso aqui é um vetor. dt amarelo é componente. Então, você não pode. Não tem sentido matemático. Você vê que você nunca fez uma conta dividindo uma coisa por um. Mas o x é dx dt. Sim, mas você não divide por... Você faz, nos cálculos que você faz, você nunca divide isso. Essa coisa não aparece. Tá? Aparece multiplicando. Exatamente por isso.
E aí você pega esse negócio aqui, manipula um pouco e você tem essa relação. Então, a moral da história agora eu sei a cara do P. Vou escrever essa coisa aqui embaixo aqui. Esse é o resultado aqui. E aí você pega as componentes disso. Então o que está escrito aí? Que Px, que é esse fator aqui, é igual a isso daqui. Tudo bem isso? E PY é a mesma coisa, PZ é a mesma coisa. Só no referencial amarelo tem sentido você pensar no vetor tradicional P? Claro que tem. Tudo bem? E P é igual ao quê? Esses três vetores. São Newton. Saiu a mesma coisa quase? Quase. Tudo bem? Qual a diferença? Esse gama aqui. Tudo bem isso? Só assim? Qual é a mensagem física? A mensagem física é o seguinte. Aí vai para o Newton. O que essa coisa representa na conta? Aqui é velocidade, tudo bem? O que isso aqui representa? O coeficiente da velocidade? Massa. São massa, mas fisicamente. Inércia, tudo bem isso? O que está dito aqui, então é que a inércia do corpo não é só a massa, mas a inércia é isso aqui, ó. M gama. Tudo bem isso? Então sim, dizer que é um resultado muito importante da relatividade. Ele diz o quê? Que quando você tem uma partícula com velocidade alta e gama é grande, a inércia da partícula é aumentada. Sim. Só sim isso. A massa da partícula aumenta? Não. Só massa da física é um negócio branco. Certo? A inércia aumenta, mas a massa não aumenta. Por quê? Porque só tem uma massa. Por que só tem uma massa? Porque você põe uma massa colorida aqui e você estragou tudo. Tudo bem, não pode. Então a massa é branca. P0 igual a gama M. Gama MC. C branca. Então tudo bem isso aqui? Não é M gama? Oi? Não é M gama? M gama. Sim, eu sei. Tem que ser dos dois lados do uniforme. Você não tem C. Então o que isso aqui significa? O Bigode que claro se preocupou com isso. Qual é o significado dessa grandeza aqui? E vai perguntar qual é a unidade disso aqui?
Só antes de fazer isso, só o que você suspeita, olhando esse quadro aqui, que seja aquele negócio? Se não saiu o P, eu suspeito que aquele negócio vai sair o seu Q. Não é uma prova, mas eu suspeito. O quê? Energia. Vai ser energia, tudo bem? Vai ter a ver com energia. Se você pegar esse negócio aqui, não tem unidade de energia, mas P0 C2, que é gama MC2, tem unidade de energia. Tudo bem isso? Mas aí não quer dizer que aqui seja energia. Mas aí você pode pegar e olhar o que tem aqui dentro. Então, pega aquele negócio lá, P0 C2 igual a gama colorido MC2. O que é gama? Isso aqui é velocidade do corpo. Então você escreve isso aqui por extenso e se pergunta: eu entendo alguma coisa que está acontecendo? Não. Escolhendo com força. Você entende? Não. Mas aí você vai lá e fala assim: bom, tudo bem, então estou errado. Se eu quiser entender, o que eu entendo? Eu só entendo coisas newtonianas. Sim, abaixo da velocidade. Então eu pergunto: quando é que vai essa raiz por baixo da velocidade? E aí você sabe que 1 sobre raiz de 1 menos epsilon é igual ao quê? 1 mais epsilon sobre 2. Porque você leva o seu quadrado, ele leva o seu quadrado, impõe ser uma verdade em ordem epsilon, mas aqui é verdade. Tudo bem? Ou, se você quiser, expande em série de Taylor. Aqui é série de Taylor dos polos. Tudo bem? Mas é mais fácil. Então, se eu uso isso aqui, para baixas velocidades, então, uma flecha. U sobre C. Opa. Muito menor que 1. Nesse limite, essa coisa fica sendo 1 mais o 2 sobre C2 MC2. E aí você já começa a entender alguma coisa? Tudo bem? O que é isso aqui? Isso aqui é a energia cinética tradicional. Tudo bem? Isso aqui é igual, então. Faltou, professor, faltou 1 sobre 2 aí, né? 2, obrigado. Tudo. M sobre 2 mais N 2 sobre 2. E aí isso reforça a ideia que aquele cheiro de energia que ele gosta tem é de fato uma energia mesmo. Tudo bem? Sim. Abaixo da velocidade se torna energia cinética. Só que ele traz um termo novo. Uma grande novidade. Que é esse termo aqui. Física do Newton, a energia começa aqui. Ó. O Newton não tinha energia, a física da tradição newtoniana. Esse termo não existia, agora esse termo existe. Sim. Só que o que significa isso? Significa que uma partícula
com massa, ela tem uma energia dela só por ter massa. Tudo bem isso daí? É uma energia de repouso, que ele chama. Eu não entendi onde foi mostrado que isso aí que a energia se conserva. Não foi mostrado. Isso aí tudo tem que mostrar. Mas daí você vai depois você vai lá, você pega esse negócio e põe, pega no copo, vai lá e conserva. Depois conserva. Os terrenos e conserva. Então tudo bem isso aqui? Pergunta. Então o que acontece na relatividade? Acontece que tem duas modificações muito importantes. Uma delas é a seguinte: a inércia do corpo é dada por essa relação aqui. E se você olhar, a inércia depende da velocidade, porque o gama depende da velocidade. Ele é linear, o U aqui, como o Newton era, só que agora esse negócio aqui depende do gama e depende do tamanho do gama. E para ter referenciais diferentes, gama terá um valor diferente. Se isso. Então o que significa isso na prática? Significa o seguinte: se você puser um capacitor aqui, por exemplo, carrega um capacitor, enche de campo elétrico aqui dentro, e aí você atira uma partícula ultra relativística assim aqui, só essa imagina uma partícula carregada positivo aqui, andando assim. Essa partícula sofre uma força, vai. O que essa força faz? O que ela vai fazer? Vai defletir a partícula. Só que vai defletir menos do que se a partícula fosse clássica. Tudo bem isso? Partícula relativista de previsão vai ser uma coisa assim, partícula clássica vai ser uma coisa assim. Que não existe partícula clássica. Tudo bem isso? Eu estava é o início dessa. Não, eu falei, se você faz uma força, o que é uma coisa de inércia? É você ter dificuldade em variar a velocidade da partícula. Certo? E aí, a inércia, quando a partícula tem grande velocidade, ela depende da massa dela e também depende da velocidade. Oi. Você não escreveu a identidade ainda, mas você vai chegar na identidade do nível ABC, né? Que está escrito quase. Mas do jeito que você construiu na aula, a impressão que dá é que isso saiu da tentativa do Minkowski de tentar achar coisas brancas. Sim. Mas essa identidade já existia em 1905, né? Quando Einstein... Pois é, só essa identidade já existia em 1905, sim. O Einstein, logo depois de publicar esse trabalho, ele fez um estudo de 2 páginas, num caso particular, e chegou nessa relação aqui. Imagina que eu gosto de falar muito mais feio. Isso aqui é o que o Einstein chegou. E aí, tudo bem, em 1905 também. Agora, qual é o problema que eu acho importante a gente discutir? Só que cor que essa coisa tem? Azul. Tudo bem, C é branco. C é branco. Só para o Einstein, isso aí tinha cor? Não tinha. Tudo bem que saiu o resultado assim. Mas ele deixou, tipo, sem definir se tinha cor? Não tinha, porque para ele a noção de cor não existia, porque ele era Kremenkovsky, ele estava fazendo as coisas na raça. Saiu entre uma massa e uma energia. Tá. Saiu. Essa conta que ele fez lá, para identificar essa energia. Mas aí a propriedade mais básica dessa energia ele não discutiu. Isso que leva a uma confusão que existe até hoje. Que é a seguinte.
principalmente a escola americana de física, eles gostam de falar que existe uma massa que depende da energia e existe uma massa de repouso. Tudo bem? Americanos. Tem M e tem M0. O valor de M quando a velocidade é pequena. Então, isso é um negócio que tem uma ontologia por trás, ou seja, tem a imagem do mundo que está sendo discutida em questão. Certo? E aí os americanos falam, tem M e tem M0. Quando você tiver velocidade zero, isso daqui vira o M0. Se não tiver, a partícula tem uma massa. Certo? Essa abordagem que eu apresentei aqui, massa não depende do referencial. E não existe massa de repouso. Só existe uma massa, que é essa constante necessária que estava no lugar aqui para que uma equação desse funcione na relatividade. Tudo bem? Então são duas abordagens diferentes. Essa abordagem aqui é uma abordagem que você pega os grandes físicos americanos, eles não usam isso. Mas é uma abordagem popular. Por quê? Porque ela é fácil de você ter uma intuição. É fácil falar. Tudo bem? E essa coisa da massa de repouso ficou na cultura lá. E aí, como a gente é muito influenciado por livros, coisas que vêm de lá, essa coisa aparece. Massa de repouso. Certo? Aí a gente fala, é a Plains, aqui não é massa de repouso. Sim. Versão alternativa, não existe esse negócio aqui. Só que com toda a delicadeza, é a versão oficial desse curso. Sim, você faz isso. Tem liberdade. Sim, isso. Só porque. E aí, isso aqui virou essa expressão, ela caiu na boca do povo, o negócio popular tem camiseta. Escrito isso aqui. E se você for olhar a equação que sai da matemática, ela é essa daqui. E, se você quiser escrever isso aqui agora sim, é gama índice 2. E aí tem uma coisa branca aqui e tem uma componente que depende do referencial aqui. Tá? E aí a massa não depende, a massa é um objeto branco. Sim. Só quem que usa isso aqui? Isso aqui é usado na física de partículas. Vai na tabela de física de partículas, você acha a massa do elétron. Ninguém fala massa do repouso. Na tabela não existe isso. Certo? Existe massa do elétron. Massa do Sol. Foi. Para não usar essa marca M0, tem problema nisso? Exatamente, a diferença entre isso. Mas a diferença matemática é o seguinte: quando as pessoas fazem as contas desses dois universos, a conta é igual, não pode ser diferente. Etc. Só que o que está em jogo é a interpretação do que está acontecendo. Certo? E aí a interpretação é: a massa pode depender da velocidade ou a massa não pode depender da velocidade. Consequentemente. Aí, com esse gama aqui, carimba o amarelo do lado de cá, e isso aqui é um número, e aí está tudo em paz. Tudo bem? Fala. Professor, estava pensando aqui, o P0 ele é a derivada do tempo em relação ao tal, né? Sim, sim. Que dá M gama. E o M gama aí também é a inércia, de certo modo. Aqui é inércia. E ali, e tal. Então, eu estava pensando aqui, isso quer dizer que tem uma mudança no conceito de inércia aí na relatividade, que ela passa a ser algo, então, que é assim, uma medida da variação do tempo, do próprio tempo em relação ao tempo próprio. Sim. Isso é importante, ele falou, muito importante. Por quê? E aí, volta para esse negócio aqui. Antes da relatividade, a
A gente pode pensar no mundo de Newton, que a gente tem um grande espaço, tempo dado por Deus, a gente vive dentro dele, coloca a matéria lá. Tudo bem, no tempo do Newton podia. Agora, na hora que você fala que isso daqui depende do referencial, sim, você está falando que o espaço e o tempo são umas entidades físicas, de alguma maneira. Ele não é uma coisa passiva, está lá no universo. Tudo bem isso? E aí, na hora que eu pego essa conta aqui e falo que energia e momento, eles funcionam igual ao espaço-tempo, eu estou reforçando essa ideia que espaço-tempo é uma coisa ativa. Tudo bem isso? Como uma entidade. Ele não é um grande vazio onde você põe as coisas. Não é? Tudo bem? Sim. E aí, só sim isso aí, porque isso aí depende do referencial, depende de quem olha. Isso aqui é uma coisa que eu percebo de um jeito e você percebe de outro. Tá? Isso aí, para o espaço, para a energia e o momento. Tudo igual. Sim. Só ainda sobre a cura da massa. Se você pegar o Bóson de Higgs, o Bóson de Higgs é o objeto que dá massa às coisas. E ele é um objeto branco na matemática dele. Ou seja, o Bóson de Higgs é um objeto esquisitíssimo, que é um bóson que é o mesmo em qualquer referencial. As propriedades dele são as mesmas em quaisquer referenciais. Muda o referencial, o Bóson de Higgs continua o mesmo. Mas o Bóson de Higgs é a coisa ligada à massa dele. A gente vai usar esse conceito nessa aula, porque umas aulas atrás você disse que isso só valia para algumas partículas. Não, para as partículas elementares. E não explicava a massa do elétron. Não, o elétron explica, então a massa do próton não explica. Isso é segunda-feira. Vai discutir isso daí. De onde que vem a massa do próton? Que é um problemaço. Muito interessante. Só tudo bem isso aqui? Indo para frente um pouquinho. Aonde que esse negócio nos levou? Essa relação. Se você manipular eliminar o gama dessas relações aqui, você chega numa relação do seguinte tipo, que E2 igual a C2 mais M2 C4. Você acha uma relação direta entre E e P. Pode chegar nisso aqui. Só manipular isso. Por que essa relação é importante? Pelo seguinte, pergunta, isso aqui vale para o fóton? Não, porque o fóton não tem massa. Mas essa relação vale. Tá, então, se você não tiver massa, o fóton obedece a relação. O momento e a energia dele são dados por essa coisa aqui. Desse jeito, essa versão relativística estende corretamente a noção de momento e energia para o fóton. Tudo bem isso? Oi. Você não pode usar aquela equação no fóton porque dá zero. Pois é, se você... Isso que é legal dessas coisas. Se você seguir o caminho das pedras, você pode. Como é que você pode? Você pega essa expressão aqui, tudo bem? E você fala que gama M é E sobre C2. Então, você pode escrever essas relações de cima assim. Ó. As três relações P igual a I sobre C2 U. Essa relação é a mesma que aquela lá. Tudo bem isso aí? E aí o que você está dizendo aqui? Quem que é a inércia do objeto? Energia. Energia tem inércia.
tem energia? Tem. Então tem inércia. Sim. Ou seja, uma relação que só vale com m diferente de zero, você chega a uma unidade que vai gerar um pouco. A minha pergunta anterior eu não entendi. A impressão que dá é que o Minkowski, tentando achar coisas brancas, chegou nessa expressão. Sim. E o Einstein, sem se preocupar com isso, chegou na mesma expressão. Não, para o momento de energia não chegou nessas expressões. O Einstein só chegou no M2 sem falar em momento. Ele escreveu nenhuma relação com o momento. Mas ele não precisou do momento para falar do efeito fotoelétrico? Não, mas era um momento newtoniano que ele usava. Ele fala que o momento era proporcional à frequência, uma coisa assim. Não precisou fazer uma teoria de mudança referencial do momento. Você consegue usar que o Einstein, ele aparentemente ficou um pouco do cotovelo do Minkowski ter feito essas coisas. Durante muito tempo, ele se recusou a usar a matemática do Minkowski. Usou a minha matemática. Na hora que os problemas começaram a engrossar, ele foi obrigado a usar a matemática do Minkowski. Certo? Aí o Einstein, ou seja, a adesão do Einstein à matemática do Minkowski foi tardia. Ele falou, que legal, o cara está fazendo fotógrafo. Eu podia ter feito, podia ter pensado nisso. Sabe? E aí demorou um tempo, mas depois do tempo ele passou a usar a matemática do Minkowski, porque ela é superior, muito superior a todo o resto da matemática. O Einstein não falava no momento, ele falava só energia. Fala no momento, e quando eu falava no momento fotoelétrico, era o momento clássico. Professor, quando ele vai para a relatividade geral, ele já começa a usar do Minkowski ou ele vai Já está usando muito, aí lá não tem jeito. É tudo Minkowski. Professor, aquele P2 é o momento newtoniano. Não, é essa coisa aqui. É isso aí. Isso aqui. Tá. Então, quando surgir algum problema para calcular esse P2, eu tenho que usar. Não, você só pode, ele só vale para essa relação. E uma outra pergunta, quando você fez aquela aproximação na série de coisas, a gente considera um muito menor que o maior que C. Sim. Quando não for isso, Você usa a expressão inteira aqui. Ele faz a aproximação. não, mas daí, assim, se pode, aparece com outros termos. Não, depende. Acha que confidencia? Não. O negócio nunca vai convergir direito na prática. Se você pegar um termo um pouquinho maior, você põe mais um termo aqui, você vai empurrando com a barriga. Mas chega uma hora que, se você quiser fazer a expressão de verdade, é muito mais fácil usar isso daqui. Ela está pronta lá. Você usa direto aqui. Não entendi direito como chegou nesse quadrado aí. Isso daqui eu estou falando, se você eliminar o gama dessa expressão aqui, eu não fiz por questão de tempo. Né? Leva o quadrado, só vou dar isso daqui. Vai dar esse. Vai dar isso aqui. É uma teoria. Sim. Tá. Só para ir para frente um pouquinho agora, só na viajar mesmo. Parece eu quadrado aqui, tudo bem? Quanto que vale E? Aí depende de quem você é. Se levar matemática, você vai fazer isso aqui. Só agora, você vai levar a matemática a sério ou não? Vai falar que essa raiz é espúria. Se não menos. Se você for um cara comum, você fala isso. Fala, que não tem sentido. Se você for o Dirac, você fala que tem sentido e você descobre a antimatéria. Tudo bem? E tirando a raiz quadrada, esse negócio aqui, tem duas raízes, uma positiva e uma negativa. Então, Ele ganhou, já foi esse. Só porque ele usou o sinal da raiz. não. Tem uma história que é assim, o Einstein
Souza. Certo. É o stand da descoberta. A sua pergunta é isso. Uma hora você vai esperando na mão. Só pergunta. Ok. Só para, então, indo para frente, tem essa desenvolvimento da antimatéria que saiu daqui, e tem mais coisa que saiu, porque tem essa incorporação do fóton, tem a noção de inércia ser da energia e não da massa, que é uma noção super importante. E eles perguntam por que no Newton a massa tem inércia? Porque a baixa velocidade a massa é igual a energia, só por isso. Ou seja, o Newton, se você olhar para o olho de hoje, isso aqui na verdade é isso do C2. Tá? Para baixas velocidades. Então, muita coisa mudou por causa dessa relação. E aí, uma coisa que a gente consegue fazer é o seguinte. Se você vai olhar no universo, tem a briga entre Lavoisier, que veio da química, e falar que a massa se conserva, e a ideia é que a energia se conserva. E esse tipo de relação aqui, fica claro que as duas não podem se conservar, uma relação de foco. Certo? Quem se conserva? Energia. Então as massas das partículas podem variar em choques de partículas. Certo? Isso a gente vê um monte. Por exemplo, você atira um elétron e um pósitron, que é uma partícula igual à antimatéria do elétron, uma contra a outra. Esse negócio tem massa, o negócio tem massa, dois fótons. Sem massa. Isso aqui é super observado. Então a massa não é o objeto mais observado na física. Sua pergunta é isso. Quer dizer, a moral da história é a seguinte: apesar dessas contas terem sido feitas rapidamente, elas foram feitas mais com o objetivo de mostrar a janela que se abre nesse negócio aqui. Certo? E aí, se você vai estudar a relatividade, os efeitos da relatividade são muito mais importantes quando você trabalha com o momento, como você nunca tem um problema no trem que você pula lá dentro, o trem com a velocidade da luz quase, não sei o quê. Tudo bem, isso não existe. Isso serve para a gente fazer exercício, que é importante também, brincar com cinemática relativística. Mas, na verdade, as coisas importantes da relatividade estão associadas ao momento. E aí você vai na física partícula o tempo todo isso aqui quase. Ok. Só a última chance para uma pergunta. Ok. Então, segunda-feira, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar os efeitos disso aqui, vão ser duas palestras. Uma minha, uma chamada Fabiana, que trabalha com esse negócio, e a gente ela vai discutir principalmente a ideia de peso de energia, essas reações, como é que acontece, e eu vou discutir a massa do próton. Sim. Quarta não vai ter aula? Oi? Quarta não vai ter aula? Eu desculpa, o que falou? Quarta não vai ter aula?